Bom dia, boa tarde a todas e a todos. Em nome do presidente Marcelo Queiroz, cumprimento a todos, especialmente as autoridades aqui presentes. Presidente, faço questão de parabenizar pela iniciativa e pelo evento lotado, pelo grande interesse dessa discussão de desenvolvimento que a gente vem fazer aqui. Para mim é um grande prazer estar no Rio Grande do Norte sempre, e pretendo aqui discutir um pouco sobre esses caminhos de desenvolvimento e o que a gente pode, como sociedade, como poder público, em parceria, desenvolver e pensar para o nosso Estado, como bem disse na fala o nosso presidente Marcelo Queiroz. A ideia aqui é a gente fazer uma discussão. Aqui eu trouxe uma nuvem de palavras que abordam vários dos temas que a gente vai tratar aqui, mas, sem dúvida nenhuma, a nuvem de palavras fica mais forte nos dois principais temas que são o foco aqui da nossa discussão, tiveram muito presentes aqui no discurso do presidente, basicamente, desenvolvimento econômico e competitividade. Dito em outras palavras, o grande desafio é como tornar a economia do Estado competitiva, de modo que a gente consiga alavancar o desenvolvimento econômico de forma geral. Eu dividi a apresentação em 3 grandes blocos. O primeiro grande bloco, a gente vai apresentar um pouco da economia do Estado, dos seus setores, das suas regiões. No segundo bloco, a gente olha um pouquinho do desempenho da economia no ano passado e, principalmente, depois da pandemia, tentando comparar e analisar o desempenho dos diferentes setores que compõem a economia do Estado. E, por fim, a gente faz uma discussão de desenvolvimento econômico, tentando entender quais podem ser as alavancas para a gente crescer mais e melhor no futuro próximo. Eu comecei fazendo uma comparação aqui, e, de fato, o Rio Grande do Norte pode ser comparado com alguns países. Eu vou trazer essas comparações ao longo da apresentação como um todo. Quando a gente olha para a área como um todo, né, a gente tem um Rio Grande do Norte que é equivalente à área do país da Costa Rica, por exemplo, dividido nas suas 11 regiões e 167 municípios. É um estado com bastante municípios, apesar de uma divisão territorial, uma área territorial não muito grande, muito dispersa entre 167 municípios, nessas 11 regiões de forma geral, que compõem um território muito próximo e similar ao da Costa Rica como um todo. Quando a gente abre um pouco mais, a primeira coluna eu coloquei a população, a gente está falando de 3,3 milhões de pessoas, uma população equivalente à do Uruguai, por exemplo, e com o IDH em torno de 0,72, que é um IDH médio dos países médios de forma geral, com mais de 500 pessoas recebendo, por exemplo, auxílio do Bolsa Família. Quando a gente olha para a economia, o Rio Grande do Norte é uma economia muito similar à da Nicarágua, com 80 bilhões de reais de PIB todo ano, gerados por mais de 56 mil empresas que empregam 658 mil trabalhadores nelas, gerando uma massa salarial, ou seja, o somatório não só de salários, mas também de benefícios da ordem de quase 27 bilhões de reais no Estado como um todo, anualmente. E essas empresas geram uma arrecadação tributária de ICMS em torno de 17 bilhões, quase 18 bilhões de reais de ICMS e mais de 10 bilhões de reais em termos de arrecadação federal. Ponto importante, eu vou mostrar mais à frente, o Rio Grande do Norte tem uma das menores taxas de desemprego do Nordeste, inclusive do Brasil. A gente está com uma taxa de desemprego em torno de 8%, e com um salário médio em torno de R$3.000, e, como eu vou dizer mais à frente, esse é um dos grandes desafios, não só do Estado, mas do Brasil como um todo. Como é que a gente consegue gerar empregos e renda com maiores salários, obviamente com maior capacidade de consumo, e fazer essa roda girar. Quando a gente abre a economia do Estado como um todo, a gente tem, de fato, Natal e Mossoró concentrando grande parte da economia como um todo, né? Tanto de economia quanto de população. Reparem que Natal tem em torno de metade da economia e metade da população, e Mossoró, logo na sequência, com em torno de 14% a 16%, tanto de população quanto de economia como um todo. Já as regiões de Zoncâmara e Açu,
a economia é até mais pesada do que a população, ou seja, relativamente a economia é mais forte nessas regiões, até mesmo que a sua participação populacional, mostrando de fato que a vocação para a economia não está concentrada na capital, mas também em outras regiões do estado. Já no caso de Pau dos Ferros e Caicó, aí a população acaba sendo mais pesada, mais forte do que a economia como um todo. Então, de fato, os motores aqui da economia do estado são Natal, Mossoró, João Câmara e Açu de forma geral, e aí a gente começa a entender um pouco como é que essa economia está dividida, né? Tanto em Natal quanto Mossoró, tanto indústria quanto comércio muito presentes. Se a gente soma os dois, a gente tem 78% do comércio do estado concentrados em Natal e Mossoró. Na região de Açu, você tem uma economia muito diversificada, com a indústria forte, com a agricultura forte, mas também com o comércio e serviços forte também de forma geral, e João Câmara muito marcado pela presença da indústria de forma geral. Então, o que a gente tem é uma economia muito diversificada aqui no Rio Grande do Norte e que a gente precisa olhá-la e explorá-la com todos os seus potenciais, olhando para todas as regiões do estado. Mas quando a gente olha a economia como um todo, a gente percebe, e o presidente Queiroz falou no seu discurso, que o setor de comércio, serviço e turismo é o principal deles. A gente está falando de mais de 32 bilhões de reais gerados por ano de PIB, com quase 5 bilhões de arrecadação e mais de 44 mil empresas de comércio, serviço e turismo, gerando quase 350 mil empregos e mais de 11 bilhões em salários e benefícios de forma geral. Então, é muito importante, num momento como esse, comemorando 75 anos da FEComércio Rio Grande do Norte, a gente exaltar essa participação e ter plena consciência da força que essa federação e seus empresários representados têm no desenvolvimento desse estado. E é a partir dessa força que a gente pretende fazer as discussões, não só no meu painel, mas também nos painéis que vêm na minha sequência, para a gente pensar o futuro e o desenvolvimento do estado como um todo. Quando a gente abre por setores de forma geral, e eu vou entrar nesse ponto com mais detalhe, a administração pública é a maior empregadora, por incrível que pareça. Isso não acontece em todos os estados. Logo na sequência, a gente tem o comércio varejista e o comércio atacadista como grandes empregadores, quando a gente olha para comércio. Quando a gente olha para serviço, educação e saúde muito fortes, né? Mas, de forma geral, a gente tem uma economia, novamente, bastante diversificada, onde não há um setor marcadamente preponderante como muitos, como é no meu estado, Rio de Janeiro, onde essa economia, o setor de petróleo, definitivamente domina a região e todas as oscilações econômicas do estado estão atreladas à atividade de petróleo de forma geral. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem uma economia bastante pulverizada entre os setores e entre as regiões como um todo. E o que é importante interessar? Nesse painel aqui, eu abri, no lado esquerdo aqui, a gente vai vendo que, apesar do Rio Grande do Norte ter uma área pequena, quando a gente vai descendo para as variáveis econômicas, a importância do estado cresce. Exemplo, eu tenho uma área que é 3,4% do Brasil, mas tenho 7,5% das empresas do Brasil, quase 7% da arrecadação do Brasil, mais de quase 7% a massa salarial gerada no Brasil como um todo. Ou seja, apesar da extensão territorial menor, é um estado com bastante pujança econômica. E outro ponto importante, presidente, a gente fez um comparativo aqui com todos os estados do Nordeste, e esse aqui é um índice de informalidade, ou seja, o percentual de trabalhadores fora do mercado formal de trabalho, ou seja, sem acesso a uma carteira assinada e, portanto, sem acesso às proteções e benefícios desse mercado de trabalho. E a notícia boa é que o Rio Grande do Norte tem a menor taxa de informalidade de todos os estados do Nordeste, 42%. Reparem que o Maranhão, esse número chega a quase 58% do mercado de trabalho como um todo. Então, esse é um ponto também muito positivo e que tem muito a ver, presidente, com a atuação definitivamente de SESC e SENAC na formação desses profissionais e nessa oferta de emprego formal. Então, outro ponto importante aqui, sem dúvida nenhuma, do Estado é esse grau de formalidade muito maior do que os outros estados da região do Nordeste, quando a gente compara.
A gente trouxe aqui algumas curiosidades importantes para destacar essa força da economia do Estado. Além da maior formalidade, é o primeiro em rendimento aqui na região Nordeste, ou seja, é o estado onde, em termos per capita, as famílias mais recebem, com os maiores rendimentos do Nordeste, é o segundo em termos de desenvolvimento econômico aqui em toda a região Nordeste, o segundo em termos de taxa de desemprego, a segunda menor taxa de desemprego, e o quarto em termos de salário, com o quarto maior salário da região Nordeste como um todo. E a gente abrindo um pouco mais, descendo um pouco mais, a gente consegue perceber várias particularidades que a gente já conhece como folclore e cultura da região, mas os dados ratificam isso. Rio Grande do Norte é o primeiro no Brasil em termos de produção de melão, em produção de energia eólica e em produção de sal, do Brasil, aqui na margem do Nordeste como um todo. É o segundo em termos de camarão, a maioria pensava que era o primeiro, né, mas é o segundo. E o terceiro em termos de melancia, castanha do caju e instalação de equipamentos. Obviamente, a instalação de equipamentos está bem pujante aqui no estado por conta da chegada da indústria petrolífera, agora mais forte recentemente. Mas o estado se destaca em várias outras atividades importantes quando a gente compara a atividade aqui com a atividade do Brasil como um todo. O que eu quero dizer aqui, eu vou entrar melhor no detalhe quando a gente for discutir desenvolvimento, é justamente que, sim, é um estado de grande potencial e que a gente precisa trabalhar junto para desenvolver esses potenciais cada vez mais. E, novamente, quando a gente abre esses destaques do Rio Grande do Norte em relação ao Brasil, a gente percebe que eles não estão concentrados em Natal ou em Mossoró. Pelo contrário, a gente percebe que esses potenciais estão distribuídos em todas as regiões do estado e todas essas produções de destaque estão presentes em várias cidades aqui do estado como um todo. Novamente, esse definitivamente é um desafio de desenvolvimento que o estado já larga na frente. São Paulo é o maior estado, é o estado com mais desenvolvimento do Brasil. Qual é a diferença do estado de São Paulo para todos os outros estados? Na minha opinião, uma só, e é o que os dados mostram. O interior de São Paulo, todos os indicadores são mais fortes do que o da capital. Ou seja, é um estado que se desenvolveu como um todo e não é tão concentrado em sua economia e na sua geração de emprego como são os outros. E isso é um grande diferencial, não só para a economia, mas para o nosso dia a dia. Eu sempre costumo dar o exemplo da mobilidade urbana. Eu moro no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje tem o maior tempo de deslocamento de casa a trabalho. São quase 2h30 da Baixada Fluminense para o centro da cidade. Guilherme, isso vai resolver com infraestrutura de transporte? Eu diria que não. Vai melhorar, mas não vai resolver. Por quê? 40% da Baixada Fluminense, que é o entorno da capital do estado do Rio de Janeiro, vai para a capital todo dia e volta. Por quê? Ela precisa de emprego que está concentrado na capital, ela precisa de serviços que estão concentrados na capital, desde serviços de justiça a serviços culturais, de forma geral. Então, quando a gente tem uma economia muito concentrada na capital, isso dificulta, não só em termos econômicos, mas também em termos de vida de sociedade. Então, um dos grandes desafios de todos os estados é gerar emprego e renda e ter atividades de serviço espalhadas por todo o estado. E o estado do Rio Grande do Norte já começa com uma vantagem nesse sentido, porque, apesar de, sim, haver uma grande concentração em Natal, as outras regiões do estado também oferecem não só atividade econômica, mas também a parte de serviços como um todo. E toda essa economia, trouxe aqui um dado que eu achei muito interessante e me chamou muito a atenção, toda essa economia, ela é ofertada, vendida para mais de 87 países. Os produtos aqui do Rio Grande do Norte são exportados para 87 países, com uma venda que no ano passado somou 781 milhões de dólares. A gente está falando de um volume de mais de 4 bilhões de reais exportados de produtos do Estado para mais de 87 países espalhados pelo mundo. Mas, Guilherme, como é que vai indo a economia nos últimos anos? Vamos olhar primeiro para 2023. Eu trouxe aqui os principais setores.
nos dois gráficos de cima, a agricultura e o comércio varejista. Quando a gente olha para ali, eu trouxe o Rio Grande do Norte e os estados do Nordeste como um todo. Percebe-se que tanto na agricultura quanto na atividade varejista, o Rio Grande do Norte cresceu menos do que o Brasil no ano passado. No varejo, acho que vale um parênteses importante, o varejo está sentindo muito no Brasil como um todo, isso tem muito a ver com a crise que a gente passou. Por quê? Veio a pandemia, a gente teve muita perda de emprego, de renda, e teve uma inflação que subiu muito. E subiu muito também, não só por conta da pandemia, mas depois por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, que impactou vários dos bens que a gente está acostumado a consumir bastante. O pãozinho foi um deles. E o que aconteceu? Subiram os preços, o emprego diminuiu, subiu a taxa de juros no momento que a população teve que se endividar. O resumo disso é que o orçamento das famílias está muito apertado, muito apertado. Pesquisa que a CNC faz e que a FEComércio do Rio Grande do Norte replica aqui para o Estado mostra que 80% das famílias brasileiras estão endividadas e 30% delas estão inadimplentes com as suas dívidas. Ou seja, hoje a população brasileira, de forma geral, está com um orçamento muito apertado, isso dificulta bastante a vida do varejo. Então, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas no Brasil como um todo, o varejo tem sentido bastante esse cenário como um todo. Vocês reparem, no ano passado cresceu apenas 0,5% aqui no estado como um todo. Quando a gente olha para os gráficos aqui de baixo, eu tenho serviços crescendo 5% no ano passado, um crescimento melhor do que o do Brasil, mais que o dobro do Brasil, que foi de 2,4%, mas só o quarto maior crescimento da região Nordeste como um todo. Mas na indústria está o grande destaque do ano passado. Como eu disse, o Estado está passando por um momento muito bom na área de óleo e gás, e como eu vou detalhar mais à frente, eu acho que aqui, presidente, está uma grande oportunidade de desenvolvimento. Aproveitar o impulso dessa cadeia para a gente desenvolver os outros setores de forma geral. O emprego está vindo a reboque da atividade econômica, mas quando a gente olha desde a pandemia, com um olhar mais longo, a gente vê novamente o varejo não conseguiu se recuperar da pandemia. Hoje, o comércio varejista emprega menos do que empregava em 2019, antes da crise da pandemia. Então, a gente tem, de fato, um desafio de recuperação do comércio como um todo, e esse seminário está aqui justamente para a gente discutir quais são os caminhos para a gente alavancar esse crescimento dos anos para frente. Para começar essa discussão, eu trouxe um ranking, não sei se todos conhecem, que é do Centro Brasileiro de Liderança Pública, em parceria com a The Economist. A The Economist é talvez, se não a maior, uma das maiores publicações de economia que tem no mundo. E ela faz um ranking de competitividade dos estados. Então, aqui, nesse lado, o ranking de 2019 e o ranking de 2023, com todos os estados brasileiros, para a gente fazer essa reflexão. Notem que, de 2019 para 2023, o estado do Rio Grande do Norte caiu da 15ª colocação no Brasil para a 23ª dentre os 27 estados, na verdade 26, mais o Distrito Federal. E no Nordeste, caiu da 4ª colocação para a 8ª colocação. São dados públicos, oficiais, divulgados por esse centro de pesquisa. Mas, Guilherme, quais foram os principais fatores que fizeram o estado cair tantas posições? Foram 4, basicamente: solidez fiscal, eficiência da máquina pública, capital humano e sustentabilidade ambiental de forma geral. Eu vou tentar trabalhar em cima desses temas, especialmente nos 2 primeiros, e na formação de mão de obra, para a gente tentar pensar, então, quais seriam os eixos de desenvolvimento que a gente poderia pensar para melhorar as posições do Estado nesse ranking e, obviamente, refletir isso em termos de melhor qualidade de vida para a população. Primeiro ponto, eu tinha chamado a atenção que, de fato, os empregos na administração pública são muito maiores aqui no Rio Grande do Norte vis-à-vis os outros estados. Quando a gente compara aqui a participação, a composição do mercado de trabalho, isso fica muito claro.
comércio e serviço dominam o mercado de trabalho, são os maiores empregadores, tanto no Brasil, quanto no Nordeste, quanto no Rio Grande do Norte, mas o que nos chamou a atenção é que a administração pública, representada por essas barras em cinza aqui, são 2 vezes mais pesadas no Rio Grande do Norte, quando comparado com o Brasil. A administração pública representa 26% dos empregados no Rio Grande do Norte, enquanto no Brasil representa, em média, 13%. Quando a gente olha para a região Nordeste como um todo, a administração pública representa 20% do total de empregados. De fato, a administração pública, em termos de geração de emprego, tem um papel muito relevante aqui no Estado. Mais de 1/4 de todos os empregos estão concentrados na administração pública. E se a gente compara esse percentual com aquelas barrinhas pretas ali, que é a arrecadação de impostos, a gente vê que esse percentual é, inclusive, muito superior àquilo que o Estado arrecada em termos de impostos, quando a gente olha para o PIB. Tá? Por que isso? Porque tanto o Estado do Rio Grande do Norte quanto o Nordeste como um todo ainda são muito dependentes das transferências do governo federal. E isso é, de fato, um desafio para as contas públicas como um todo. Né? Então, o primeiro ponto de atenção é como é que a gente consegue aumentar a participação do setor privado no PIB do Estado do Rio Grande do Norte. E isso tem a ver com aqueles pontos que o ranking mostrou de queda e perda por conta de máquina pública. Outro ponto que nos chamou a atenção é que, apesar da máquina pública ser bastante grande no Estado, quando a gente olha os investimentos de forma geral, o Estado está em último colocado no Brasil. O Estado do Rio Grande do Norte é o Estado que menos investe como proporção da sua receita dentre todos os estados do Brasil. O Rio Grande do Norte, no ano passado, investiu apenas 2% do orçamento em investimentos de forma geral. E o que nos chamou a atenção também aqui, eu fiz esse destaque, e eu acho que aqui pode estar um grande ponto de virada. Os 3 estados do Brasil, cujo percentual de investimento é o maior, que é Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Mato Grosso, são os estados cuja alíquota de ICMS é a menor do Brasil, 17%. Acho que aqui está uma discussão muito interessante de que o desenvolvimento econômico tem que andar lado a lado com empresas e governos, mas, acima de tudo, a gente precisa de mais espaço para investimentos. E, por isso, parabenizo a organização do evento por, na sequência, vir discutir justamente as parcerias público-privadas. Certamente um canal para a gente melhorar e fazer com que o Estado saia daquela lanterna em termos de investimento. E aqui eu acho que está a grande janela de oportunidade. A partir de agora, o Estado do Rio Grande do Norte passa a ter a menor alíquota de ICMS dentre todos os estados da região Nordeste. Isso aqui é uma grande oportunidade, tendo em vista o quadro anterior, para o Estado conseguir seguir o caminho de aumentar os investimentos via iniciativa privada e fazer com que a locomotiva do desenvolvimento desse Estado seja a geração de emprego e renda através não só do comércio, serviço e turismo, mas das indústrias de forma geral. E aqui está uma grande oportunidade, a gente trouxe alguns dados para o Estado que chamaram muito a nossa atenção em termos da oportunidade que o Estado tem em termos de parcerias público-privadas através de concessões e PPPs de forma geral. Para vocês terem uma ideia, o Estado tem hoje só 29% de tratamento de água e esgoto, ou seja, tem um amplo caminho para investimento nessa área, e isso pode ser feito através de concessões, o que está ocorrendo no Brasil como um todo. O Estado de Alagoas é um bom exemplo de sucesso nesse sentido. Em termos de rodovias, segundo a pesquisa da Confederação Nacional de Transporte, só 30 quilômetros de rodovias do Estado são considerados de excelência, dentre uma malha de quase 1.900 quilômetros. Está aqui outra grande oportunidade de desenvolvimento que a gente tem, melhorar as estradas do Estado, e isso pode ser feito, sim, através de concessões e parcerias público-privadas. No que diz respeito a resíduos sólidos, só 40% tem destinação adequada,
E há muitos casos de sucesso no Brasil como um todo, de parcerias público-privadas também na área de resíduo sólido. Em termos de jovens, esse número nos chamou muito a atenção. 27% dos jovens no estado são do tipo que a gente chama de nem estuda e nem trabalha. Esse é o dado que mais me preocupa, mais do que só 30%, 30 quilômetros de estrada em ótima condição. E aqui, presidente, me permita, eu acho que tem uma grande oportunidade para a parceria do Sistema S na formação desses profissionais, em atacar esses jovens, para a gente conseguir dar estudo e direcionar para o mercado de trabalho com a força da qualificação profissional que tem o SENAC, e inclusive o SENAC em parceria podem trabalhar para melhorar esse quadro de forma geral. Eu trouxe aqui 4 exemplos do grande espaço e da grande oportunidade que a gente tem de juntar setores público e privado numa mesma bandeira, alavancar o investimento e melhorar as condições de vida da população. E eu desci mais um pouquinho, a gente está na casa do turismo. A gente está num lugar aqui, inclusive de muita cultura, que é o teatro. A gente tem hoje o 7º aeroporto em termos de movimentação do Nordeste. A gente pode mais. Hoje o turismo do Rio Grande do Norte se baseia muito nas suas praias, no seu sol, mas eu trouxe aqui uma provocação, que também tem muito espaço para parcerias público-privadas, que é a cultura. O Estado é muito rico culturalmente, muito rico, muito rico. E a gente tem aqui uma grande oportunidade de explorar essa riqueza cultural para o turismo. E há vários exemplos mundo afora e em vários lugares do país que isso está acontecendo. E aqui eu listei vários empreendimentos culturais no Estado, onde a gente pode e deve pensar nessas parcerias, para que as pessoas venham aqui sim aproveitar as praias e o sol, mas acima de tudo, quando depois que saírem da praia, vá conhecer muito dessa cultura rica que a gente tem no estado do Rio Grande do Norte. E eu acho que a gente pode fazer isso sim, em parceria do setor privado com o setor público. Outro ponto, e eu reforço esse ponto aqui, isso tem que estar no radar do Estado, gente. O Brasil acabou de anunciar a descoberta da margem equatorial. A gente está falando basicamente de um novo pré-sal. E esse pré-sal, diferentemente do que estava localizado, principalmente as frentes de Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, esse novo pré-sal está localizado aqui no Nordeste e acima do Rio Grande do Norte. Quando a gente abre o plano de investimentos da Petrobras, esse é o maior investimento previsto. A gente está falando de 15 bilhões de reais só até 2028 que vão ser investidos apenas pela Petrobras na exploração da margem equatorial. Apenas. E isso, sim, é um grande potencial de desenvolvimento. E a gente pode e deve explorar. Como? Nas atividades offshore, de forma geral, você tem uma demanda muito grande quando essa atividade chega. Primeiro, porque ela vai trazer profissionais de alta qualificação e alto rendimento. E ela vai precisar e demandar o desenvolvimento de serviços, presidente, muito importantes. Serviço de hotelaria, por exemplo, muito demandado pela atividade offshore. Serviço de alimentação, os caterings, né, aquelas comidas preparadas, por exemplo, são muito demandadas por atividade offshore. A parte cultural também, né? As pessoas que trabalham nesse setor geralmente demandam muita cultura, teatro, cinema de forma geral, saúde e segurança. E para o poder público, uma grande outra oportunidade, que é a geração de royalties e participações especiais. O que são as participações especiais? As participações especiais são aqueles royalties pagos em áreas que são muito produtivas em termos de exploração de petróleo. Então, você tem um múltiplo que faz com que as empresas paguem ainda mais royalties para o Estado como um todo. E, geralmente, esse recurso que vem dos royalties, ele está muito atrelado a atividades essenciais e que a gente precisa no dia a dia. Saúde, educação, infraestrutura, habitação, cultura novamente e turismo. É todo esse
esse arcabouço de atividades que pode ser gerada pela margem equatorial, que tem o potencial de gerar mais contratações e, acima de tudo, mais atividade econômica. Sem dúvida nenhuma, a margem equatorial é uma janela de oportunidade para o Estado e que precisa ser aproveitada com planejamento e visão de longo prazo, diferentemente do que foi feito no nosso Rio de Janeiro. E aí eu trouxe um exemplo aqui, que eu fiz um paralelo, e eu acho que a gente pode ver, sim, a região do Açu como a Macaé-Potiguar. E eu trouxe alguns exemplos. Macaé chegou a ter um PIB maior do que o de Porto Alegre. Macaé é uma cidade pequena no estado do Rio de Janeiro. E olha a evolução que teve lá no boom do petróleo. O PIB cresceu mais de 320% em Macaé, num período muito curto de tempo. A arrecadação de ISS da cidade cresceu mais de 3.500% no período. Pessoas vivendo na linha da pobreza, queda da pobreza de mais de 50%, ou seja, mais da metade da população que estava na pobreza conseguiu sair dela com o boom do petróleo que teve lá. Extrema pobreza, 25% saíram da extrema pobreza. O IDH cresceu 15%, e olhando para o município, ele cresceu mais de 28%. Aqui, eu acho que a gente tem, presidente, o exemplo bom e o exemplo ruim. Qual o exemplo bom? O desenvolvimento vai vir. Qual o exemplo ruim? Se a gente não tiver planejamento de longo prazo e união entre setor público e privado, esse desenvolvimento vai embora. E, às vezes, chega de uma maneira não desejada. Macaé, por exemplo, teve um adensamento populacional muito grande, com favelização, desordem urbana. A gente precisa planejar isso muito bem, olhar para esse futuro que está vindo e alinhar para a gente poder aproveitar todos esses benefícios sem, obviamente, largar a mão dos grandes riscos que isso tem. Para fechar, eu fiz aqui, arrisquei fazer uma agenda de desenvolvimento e quais seriam os grandes pilares para isso. Tá? Primeiro, sem dúvida nenhuma, e o Estado acabou, aliás, parabenizo o secretário Carlos Eduardo Xavier, o qual eu admiro bastante o trabalho, pela assinatura do Plano de Equilíbrio Fiscal com o governo federal. Isso foi uma medida muito acertada e que vai ajudar muito o Estado. Então, reequilíbrio fiscal é a primeira grande pedra fundamental de qualquer plano de desenvolvimento. E como está previsto lá no Plano de Equilíbrio Fiscal, assinado pelo Estado, prevê-se reforma administrativa, reforma previdenciária e algum controle via teto de gastos ou qualquer outro instrumento. Retomada dos investimentos públicos. Essa é outra vantagem muito grande que a assinatura do Plano de Equilíbrio Fiscal pelo Estado do Rio Grande do Norte vai proporcionar. O Estado vai ter acesso a quase 2 bilhões de investimento do governo federal. Isso, sim, tem potencial de alavancar a economia do Estado. Novamente, parabenizo o Estado pela assinatura desse Plano de Equilíbrio Fiscal na figura do secretário. ICMS. É muito importante o Estado aproveitar essa janela de oportunidade de hoje ter a menor alíquota de ICMS do Nordeste como um todo. Isso tem que ser um grande fator de atração de investimentos, atração de novas empresas, principalmente aquelas fornecedoras para a cadeia de óleo e gás que vai se desenvolver com a margem equatorial. PPPs e concessões, como bati bastante na tecla, e as outras palestras vão vir aqui. É outra grande oportunidade e acho que é pilar de qualquer plano de desenvolvimento. Ensino técnico integrado, isso é um exemplo de sucesso também e, novamente, o Sistema S pode ter papel fundamental numa parceria com o Estado. Essas atividades vão demandar não necessariamente uma faculdade. A gente no Brasil, às vezes, fica esperando muito o curso superior, mas quando a gente olha para países desenvolvidos como a Alemanha, 40% da mão de obra é formada com formação técnica. E a gente vai precisar muito desses técnicos para atender a atividade econômica de forma geral. Então, a gente não precisa ficar na ânsia de formar advogados e etc. A gente pode e deve, sim, investir na formação técnica em parcerias do público com o privado. Outro ponto importante que eu já mencionei bastante na apresentação, desenvolvimento do interior.
esse crescimento, seja da margem equatorial ou de qualquer outro que pode vir, não pode ficar restrito, por exemplo, à região do Açu. A gente tem que pensar esse desenvolvimento que vem do Açu se espalhando pelo Estado como um todo. E a gente tem uma janela de oportunidade que é até 2032, que é a época de transição da reforma tributária, né? E aqui um ponto importante aqui para ficar dentro do meu tempo, mas uma mensagem fundamental. A reforma tributária vai trazer um desafio muito grande para o Estado do Rio Grande do Norte e para os estados do Norte e Nordeste como um todo. Por quê? A reforma tributária se propõe a acabar com os benefícios fiscais. Significa o seguinte, significa que o instrumento de tentar atrair empresas com base em impostos mais baixos vai acabar. Então, a gente tem aí um período de 8 anos para justamente investir em infraestrutura e qualificação da mão de obra para que esse estado aqui seja atrativo para as empresas se instalarem. Então, essa é a hora de fazer bons desenhos tributários para atrair essas empresas para cá e fazer investimento em infraestrutura e qualificação de mão de obra para que a gente consiga manter essas empresas aqui. Por quê? É natural que, se você não tem um incentivo tributário, as empresas tendem a ficar mais próximo do mercado consumidor. Então, a gente tem um grande desafio nos próximos 8 anos, e eu acho que esse desafio tem muito a ver com investimento e desenvolvimento do interior. E, por fim, o turismo, reforçando aqui a minha proposta da gente ter um turismo muito além de mar e sol, investindo nessa cultura maravilhosa que toda vez que eu venho, eu aprendo mais um pouquinho e tomo mais umas aulas da cultura potiguar. Muito obrigado a todas e a todos, um abraço. Muito bem. Bora? Muito bem. Guilherme, muito obrigado. Eu peço até que você fique aqui para se acomodar dentro de instantes, tá bom? Porque vamos dar início ao nosso debate, ao nosso painel muito importante, mas antes, fazer um registro aqui importante do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, que já está conosco, e também do vereador Milcley Leite. Aliás, quase toda a Câmara Municipal está aqui presente hoje, né, vereador Érico? Muito bem. Olha só, eu convido ao palco o jornalista Osaí Vasconcelos, por favor, que vai ser o coordenador, o mediador deste painel. Guilherme, você já pode se assentar, fica à vontade. Eu convido também a coordenadora da Secretaria Executiva de PPPs da Cefaz da Bahia, Maíra Nieto. Bem, tudo bom? Esse aqui é seu. Tudo bom? Esse aqui é seu. Tudo bem? Como vai, secretário? Tudo bem? Tudo bom? Podem sentar. Eu convido também o secretário adjunto da CEPLAN, José Dionísio Gomes, por gentileza. E agora esse painel seguirá sob o comando do professor Osaí, tudo bem? Com 20 minutos para cada um dos painelistas e depois um bate-papo entre os 4 aqui presentes. Boa noite. Primeiro eu quero saudar esse evento da FEComércio pelo seguinte: ninguém dirige, ninguém vai para frente sem olhar para o retrovisor. O retrovisor é uma garantia de que nós percorremos um bom caminho e, portanto, podemos continuar percorrendo um bom caminho e melhorando. Então, resgatar a história dá a cada um de nós, no caso específico da FEComércio, dá a garantia de poder continuar trilhando esse caminho para frente. É muito importante esse resgate e essa celebração para usar isso na construção da estrada futura do desenvolvimento, não apenas do comércio, mas de forma complexa e completa de toda a economia do Rio Grande do Norte. Parabéns de forma particular a Marcelo Fernandes por esse evento. Bom, agora nós vamos ouvir a advogada, né, Maíra Nieto, que é a coordenadora técnica da Secretaria Executiva da PPP do Estado da Bahia. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal da Bahia e possui LLM
em Direito Empresarial. Vou pedir que você comece explicando o que é LLM. E Certificação Internacional CP3P em PPPs e concessões. E ela atua há mais de 10 anos no setor de PPPs e concessões no estado da Bahia. Então, com vocês, a doutora Maíra Nieto, para falar sobre PPPs. Boa tarde a todos. Vou me levantar aqui um pouquinho. É um prazer estar aqui, né? Cumprimento a todos os presentes, em nome do presidente da FEComércio também. É um prazer estar aqui em nome do Estado da Bahia, né, representando a Secretaria Executiva de PPP, que é um órgão que assessora o Conselho Gestor de PPPs e Concessões do Estado da Bahia, está à frente do planejamento e execução de todo o programa de PPPs e concessões do Estado. E é uma honra, né, numa plateia tão qualificada, vir aqui trazer um pouco da experiência da Bahia com esses projetos de PPP e concessões, e pegando o gancho da excelente palestra do Guilherme, né, que elucidou e deixou claro, inequívoco, a importância das PPPs e concessões como vetor de desenvolvimento econômico e social, né, e de investimento em infraestrutura no Estado. Cadê o... Me permita o passador. Eu optei por dividir a apresentação em alguns blocos. Onde é que passa? Aqui no meio? Optei em dividir a apresentação em alguns blocos, um pouco para nivelar o nosso conhecimento técnico, né, sobre noções básicas de PPP e concessões, falar um pouco do que é o porquê fazer PPP e concessões, os setores, um pouco quais caminhos seguir para estruturar os projetos de PPPs. Um pouco após, vamos adentrar no detalhe de forma panorâmica nos projetos de PPPs do Estado da Bahia, e uma conclusão que vai ser mais uma provocação, uma reflexão que nós possamos fazer após passar por essa trilha. Então, aqui, eu vou conduzir a apresentação com perguntas, com provocações, né? Pode ser que tenhamos pessoas aqui, acredito que sim, que já seja conhecedor desses conceitos, mas é importante para a gente nivelar para todos. Então, o que são PPPs e concessões? Né? Por que fazer PPPs e concessões? Então, eu trouxe essa provocação para que a gente possa refletir, né, sobre esses conceitos e ter mais respaldo na hora de tratar e pensar quais são esses projetos que a gente quer implementar, né? Então, o que é, basicamente, de forma muito sucinta, né? As PPPs e concessões são contratos entre a iniciativa privada e o ente público para implementar empreendimentos públicos. Que empreendimentos públicos são esses? Né? Não necessariamente aqui, eu optei por não utilizar o conceito serviço público, eu coloquei empreendimento público, porque é assim que se vê hoje de forma mais moderna, porque pode envolver serviço público, como não, pode envolver uma atividade privada explorando um bem público. Então, o lance aqui, o detalhe desse conceito, é essa relação entre o ente público e o ente privado, respaldado em um contrato. Né? Tenho minha formação em Direito, então me perdoem se utilizar muito do juridiquês, mas estou tentando traduzir isso de forma bem simples, né? Para que a gente possa entender a importância desse instrumento para o desenvolvimento do Estado. Então, por que fazer PPP em concessões? Já que a gente já sabe que é esse contrato administrativo, né, a gente tem que olhar que há um déficit de investimento em infraestrutura, e o Guilherme falou muito bem, especificamente aqui do próprio governo do Estado, do Rio Grande do Norte, né? Mas a gente há um déficit de investimento em infraestrutura em todo o Brasil, né? Uma realidade não só do Estado. E uma escassez e uma limitação de recursos públicos para prover esses investimentos, né? Então, a partir disso, é que surge o instrumento das PPPs como um contrato de longo prazo, certo? Um contrato que envolve projeto, construção e serviço, né? Financiada ou não com recursos estaduais, né? Recursos do ente público e recursos da iniciativa privada para fazer o provimento dessa infraestrutura. Isso gera, nesse cenário aí, né?
Eu me antecipei, mas, assim, a realidade, o que é que a gente tem? A gente tem uma realidade de ineficiência do gasto, porque estávamos diante de contratos de curto prazo, de contratos separados entre projetos, serviços e obras, né? E um investimento apenas do ente público. As PPPs de concessões, elas vêm para solucionar este problema. Eu estou me batendo também com isso. Para solucionar este problema. Então, ela vem como uma opção, né, de contratos de longo prazo, de um contrato que une investimento e serviço, que une o pagamento e a remuneração apenas após a disponibilidade daquele bem, né? Isso gera uma previsibilidade da gestão do gasto, uma maior segurança, incentivos para a inovação, uma alocação de riscos de forma mais detalhada e dividida entre esses dois atores, né, públicos e privados, né, trazendo o setor privado, que é quem tem a expertise do negócio, que é quem tem ali o dia a dia, e deixando o público para lidar de questões de planejamento, de questões de prover ações, né, de políticas públicas. Temos, então, um cenário em que envolve uma segurança financeira para o parceiro privado, que ali está respaldado naquele contrato, certo? E lastreado em mecanismos garantidores que dão um suporte para essa relação, certo? Então, com este déficit diante desta realidade anterior, nós utilizamos o mecanismo das PPPs e concessões com estas características, nós teremos mais investimento, mais qualidade na prestação do serviço público, mais eficiência no gasto e mais participação do setor privado nessa economia. Então, por que fazer PPP e concessões, né? Como eu coloquei, todos ganham nessa atividade, neste tipo de contrato. Ganha o poder público, porque tem essa eficiência, ganha o setor privado, porque traz e tem a sua remuneração atrelada à execução daquele contrato, e ganha a sociedade, ganha a população com qualidade na prestação do serviço, com melhores rodovias, melhores serviços que estão sendo prestados para a população. Então, neste cenário, a gente pode afirmar que todos ganham, e por isso vale a pena fazer PPP e concessões. Aí a gente se pergunta, ok, entendi o que é, né, porque vale a pena fazer, então a gente pode fazer PPP em quais setores? Eu coloquei aqui que a legislação estabelece parâmetros para se fazer esse tipo de contrato, mas não limita a criatividade dos agentes. Então, pode fazer PPP e concessões de tudo. Às vezes, a gente nem imagina o que pode ser feito. Mas, se você, às vezes, tem uma ideia e vai com essa ideia para a legislação e diz, opa, aqui cabe PPP e concessões. Então, não há uma limitação estrita, né, e específica de quais setores podem ser feitos. Há um ranking, a legislação traz uma série de opções, de áreas, né? E eu trouxe aqui alguns exemplos de setores que podem, né, ser objeto de PPP e concessões e que têm exemplos de projetos em andamento, em estruturação em todo o país, né? Então, a gente tem aqui parques, a gente tem o próprio turismo, entretenimento, educação, saúde, rodovias, né, energia, mobilidade, saneamento, transporte, enfim, uma série de ramos de setores que podem ser explorados aí diante desse contrato. Mas aí tudo bem, então eu já sei, né, o que é, onde eu posso aplicar e como eu estruturo esses projetos, certo? Eu não vou aqui me delongar nesses detalhes, mas eu trouxe um panorama para que vocês possam entender que são diversos os caminhos para se estruturar e se tirar do papel esse tipo de projeto, certo? Você pode estruturar internamente pelo poder público, então, o Estado, através da sua equipe, faz os estudos, faz as análises necessárias, e você pode fazer isso com apoio externo. Eu destaquei aqui os dois instrumentos que são muito utilizados no país, né, e no mundo, e que participam aqui, esse quórum, os empresários, né, o setor privado,
ele tem a prerrogativa de bater na porta do governo, na porta do Estado, e dizer, opa, me deixa estudar um projeto aqui, me deixa fazer um projeto assim, 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 para explorar esse tipo de atividade. O que é que você acha disso? Então, o privado vai lá e pede para fazer uma manifestação de interesse privado. É exatamente a legislação, e aqui eu parabenizo o Estado do Rio Grande do Norte, que regulamentou no final de 2023, né, através do decreto, a utilização desses instrumentos, né, como formas de estruturação de projetos. Então, hoje o Estado já tem uma regulamentação, o secretário vai falar um pouco sobre isso. Então, são instrumentos em que você permite que a iniciativa privada ela traga o seu olhar, traga a sua proposta, certo? Além disso, a gente tem outros meios, né, de consultoria, enfim, meios de convênios com o BNDES, com bancos multilaterais, que também são muito utilizados. Então, aqui, eu resumi, certo, um pouco de quais são as principais vertentes que fazem dar certo um projeto de PPPs e concessões. Então, a gente precisa ter conhecimento técnico, a gente precisa ter planejamento, segurança financeira, segurança jurídica e diálogo. Até pela questão do tempo, eu vou chamar um pouco a atenção mais para o diálogo. O ente público precisa ouvir o mercado. O ente público precisa discutir com a imprensa, com os tribunais de conta, com o judiciário. Então, não existe projeto de infraestrutura de PPP em concessões sem diálogo. Isso ainda é um tabu, muitas vezes, certo? A gente discute com outros estados, eu sou do setor público, né? Estou no setor público, né? Vim da iniciativa privada, mas hoje estou no setor público, e discuto com os colegas sobre a importância da gente ter o poder público preparado para dialogar com o setor privado para fazer esses projetos darem certo. Então, aqui, já entrando especificamente no programa de PPP, já que a gente teve essa noção geral desses projetos, né, eu vou mostrar para vocês um pouco do que a gente tem de projetos de PPPs na Bahia. Tá? PPPs e concessões, de forma geral. Há uma diferença metodológica, conceitual, de o que é parceria público-privada para concessões, especificamente, né? Mas eu trouxe aqui um panorama, então, segregando por categorias. Então, a Bahia, hoje, ela tem 8 contratos de PPP e concessões, 8 contratos de PPPs, né, estrito senso, que são parcerias público-privadas, ou administrativa ou patrocinada, que são modalidades desse tipo de contratação. Esses 8 contratos, eles remontam desde 2006, certo? Eu vou detalhar para vocês um pouco destes contratos. E aqui a gente tem um retrato de mais de 11 bilhões de investimentos projetados a partir de 2023 e 12 bilhões de investimentos já realizados dentro, né, através desses contratos de parceria público-privada. Então, a Bahia escolheu as PPPs como política pública, né, como forma de gestão do gasto público, e, desde então, começou a implementar os seus projetos. Continua em estruturação, então, hoje a gente tem uma carteira de 5 projetos em estudos que envolvem 6,5 bilhões de investimentos, certo? Especificamente de PPPs, e, no outro passo, a gente tem as concessões comuns, que são mais de 40 contratos em execução e contratos de concessões de uso também, certo? São diversos os setores. A gente tem aeroportos, tem rodovias, tem transporte hidroviário, envolve em torno de 18 bilhões de investimentos contratados. Então, assim, são contratos de grande vulto de investimento que movem a economia como um todo, como bem o Guilherme colocou. Mais especificamente, então, eu vou apresentar para vocês de forma dar um voo, né, um sobrevoo sobre esses 8 contratos de PPPs que a Bahia tem em execução, segregando por setores. Então, em saneamento, foi o primeiro projeto de PPPs assinado pela Bahia, foi em 2006. A lei estadual de PPP ela é de 2004, e em 2006 foi assinado o primeiro contrato, que envolve saneamento, uma disposição de esgoto, né, a disposição oceânica, no litoral ali de Salvador, na capital da Bahia, certo? Direcionando, fazendo o tratamento de esgoto na região e melhorando a qualidade de água daquela área.
Na sequência, a gente teve, assim como todos os estados tiveram, eu sei que o Rio Grande do Norte também teve essa experiência da Arena, né? Mas a nossa Arena, que foi construída, né, e totalmente operada pela iniciativa privada, hoje ela é uma referência de centro de esporte, de lazer, de cultura e de negócios na capital baiana. Então, ela conseguiu, o contrato permitiu e conseguiu que performasse o desempenho desta concessionária, desta empresa, para atrair shows internacionais, para atrair uma série de atividades que movimentam a economia da capital como um todo. Nós temos também na mobilidade o metrô da capital, né, de Salvador e Lauro de Freitas, que era um sonho antigo. Quem conhece um pouco de Salvador e da Bahia poderia se recordar que Salvador não tinha metrô. O Rio de Janeiro, enfim, uma série de cidades, né, do Brasil tinham metrô e Salvador não tinha. Então, não se conseguiu implementar este projeto tão importante para a cidade através de uma contratação comum, de uma contratação de licitação comum. E foi através da PPP que este projeto saiu do papel e, hoje, assim, muda o cenário da mobilidade urbana da capital do Estado. E aqui nós temos as grandes vitrines, eu assim posso dizer, do programa de PPP do Estado da Bahia, que são as PPPs de saúde. Certo? O Hospital do Subúrbio é um projeto muito falado e muito divulgado nesse setor, certo? Por ter sido o primeiro e o único hospital 100% SUS, ou seja, atende a população 100% do SUS, com serviços assistenciais, com serviços clínicos, serviços médicos prestados pela iniciativa privada, que a gente chama de bata branca. Né? Então, nesse caso aqui, o Estado construiu o prédio através de uma linha de financiamento internacional e fez a PPP para conceder a promoção de equipamentos imobiliários da unidade e a prestação de todos os serviços. Então, quando a população, quando a pessoa vai, bate na porta e entra no Hospital do Subúrbio, ele é atendido pelos funcionários da concessionária, que são funcionários privados. Isso e foi, na época, muito embate, foi muito diálogo, assim dizer, para conseguir implementar este projeto, mas é um projeto de sucesso. É um projeto que passou 10 anos de execução do contrato e nós renovamos este contrato agora em 2023 por mais 7 anos e meio, né, até porque tiveram algumas renovações durante a pandemia. E é um contrato que, de fato, mudou o atendimento da população no nível de qualidade de serviço de saúde. O Couto Maia é um modelo parecido, mas no Couto Maia, o hospital foi totalmente construído pela iniciativa privada e os serviços prestados pela empresa são serviços não clínicos, não assistenciais. O corpo clínico, o corpo médico, continuou sendo prestado pelo poder público. O diagnóstico por imagem é um projeto também que, às vezes, não tem tanta visibilidade, é muito interessante. Aqui, se fez a PPP para que se operasse as atividades, o serviço de diagnóstico por imagem de 12 unidades hospitalares públicas. Então, o usuário está lá, sendo atendido pelo Hospital do SUS, certo? E ele vai fazer uma tomografia, uma ressonância, entra no setor de bioimagem, e no setor de bioimagem, quem opera é a concessionária. Ele não paga nada a mais, né? Isso está dentro do contrato de concessão, mas ele tem um serviço de ponta, como as maiores empresas de Delfim, enfim, diversas empresas que prestam serviços de diagnóstico por imagem. Muitas vezes o usuário diz, eu não tenho como pagar isso aqui, me tire daqui, eu não vou pagar isso aqui. Mas, de fato, é um serviço extremamente que melhorou toda a rede de saúde, porque você faz uma eficiência do giro dos leitos do hospital, certo? Em infraestrutura rodoviária, a gente tem também um projeto de rodovia que envolveu a requalificação de mais de 546 quilômetros de rodovia na capital do Estado e a construção de uma ponte sobre o Rio do São Francisco. Isso mudou a economia daquela região, que era uma região muito carente, com transporte de balsa, com transporte extremamente precário, uma região de escoamento agrícola. Então, é um projeto que gera muito impacto positivo também, e os 500
mais de 500 quilômetros de rodovia não tem pedágio, nesse caso, porque a contraprestação é paga pelo poder público. Só tem pedágio na ponte, que foi esse local específico que foi construído. É um projeto que gera essa qualidade na prestação de serviço e ajuda a economia como um todo. E o nosso último projeto é o da ponte Salvador-Itaparica, que é um sonho antigo também dos baianos, certo? Que saiu do papel também por meio da PPP e está em processo de implantação. Esse projeto ele vai alavancar um vetor de desenvolvimento social e econômico do Estado, certo? E envolve aqui, na modelagem original, em torno de 7 bilhões de investimentos, 6,5 bilhões de investimentos para a construção desse equipamento, certo? Então, assim, a gente tem um panorama geral de PPPs. Aqui, meu tempo já está se esgotando, mas eu vou fazer só um sobrevoo para vocês dos projetos em estudo, que é o futuro que o Estado da Bahia está estudando, né? A gente tem setores também de infraestrutura com aeroporto estadual, com saneamento, como o Guilherme ressaltou, é um setor que precisa da prestação de serviço em parceria com a iniciativa privada. O projeto de habitação no centro histórico, aqui a visão é ocupar o centro histórico, levar as pessoas para morarem no centro histórico, é fazer uma requalificação social do centro histórico e econômica, exatamente para tirar aquele aspecto de degradação, de casarões antigos, abandonados, que, por vezes, o poder público não tem condições de dar manutenção adequada. Além disso, a gente tem também saúde. A Bahia adora PPPs em saúde. E estão sendo estudados mais 2 hospitais, certo? Um hospital metropolitano, que é um modelo parecido com o do Hospital do Subúrbio, e um outro hospital para atender os servidores públicos. Aí, eu já encaminhando para o final, eu deixei a seguinte provocação. Vale a pena fazer PPP e concessões diante desse cenário que a gente viu? Então, vale a pena despender tempo, estudo, né, recursos, conhecimento para viabilizar essa forma de contratação? Né? A nossa resposta perpassa um pouco os resultados, como eu já coloquei aqui durante a apresentação, os resultados positivos do projeto. Né? A refletir se vale a pena ou não é avaliar que as PPPs são como uma trilha, são como subir uma montanha, fazer uma trilha onde você vai ir calçando, mas, no final, você alcança aquele objetivo. E o objetivo, no caso da Bahia, a gente avalia como positivo. Por quê? Porque geraram impactos, né, positivos, gerou mais qualidade na prestação de serviço, gerou mais economia, né, gerou movimentação de PIB, né, gerou melhor qualidade de vida da população, mais atendimentos, né, melhor qualidade nos atendimentos, nesses projetos que eu citei aqui para vocês. Então, em resposta, né, à provocação que eu coloquei, se vale a pena, a resposta, no nosso olhar, é que sim. Né? Vale a pena trilhar esse caminho, chegar lá no final e, de fato, alcançar o objetivo, ou o objetivo principal buscado por meio destes contratos. Então, era mais ou menos isso que eu queria colocar para vocês, certo? Espero que possa ter elucidado algumas provocações. Deixo o meu contato, também a Bahia está à disposição do Estado do Rio Grande do Norte para discutir, para fomentar, para esclarecer, para mostrar com a experiência vivida e com os erros também, porque nós aprendemos muito com os nossos erros, e que o Rio Grande do Norte possa, através desse instrumento, fomentar, certo, a sua economia, a sua infraestrutura. Obrigada a todos. Eu que agradeço a Maíra Mieto, né, a exposição tão eficiente, né, que faz jus ao seu currículo, né, e né, a gente agradece a sua presença aqui. Bom, agora nós vamos convidar Dionísio Gomes, né, cujo currículo aqui escrito é bem menor do que o de Maíra. Por quê? Porque Dionísio Gomes, todos nós já conhecemos, né, os seus trabalhos de serviço ao Rio Grande do Norte, de forma particular a Natal. José Dionísio Gomes é atualmente secretário adjunto da CEPLAN
e coordena o programa das PPPs no Estado. É professor de Finanças, doutor pela USP, mestre em Administração e Planejamento, e já ocupou os cargos de secretário de Administração e de Controlador-Geral de Natal. Então, com a palavra, Dionísio Gomes. Bem, boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero saudar todas as autoridades aqui, na pessoa do nosso presidente Marcelo Queiroz. Quero agradecer o convite e um momento assim, muito importante, falar sobre uma nova arquitetura econômica que o Brasil, desde 2004, vem enveredando, que é o Programa de Parceria Público-Privada. O foco que eu darei aqui será muito na gestão, do ponto de vista da gestão. Aprendi aqui muito com o Guilherme, com Maíra, o foco macroeconômico, o meu será microeconômico, voltando para a gestão das organizações, né, e o impacto que a PPP tem na gestão das organizações. Ora, eu serei, alguns pontos já foram abordados, mas, assim, para o oriental, não existe a figura do país desenvolvido, a organização que é competitiva, não existe isso. Para eles existe bem administrado e mal administrado. Então, quando uma organização não funciona, é porque ela não tem uma administração adequada. E nessa linha da administração, vem um foco que não é muito comum aqui no Brasil, que é o foco financeiro, o econômico financeiro. Você não consegue atingir nenhum objetivo, nenhum planejamento, não consegue executar nenhuma política pública se você não tiver o recurso. O recurso financeiro, além dos recursos tecnológicos, humanos, de infraestrutura, etc., etc., eles são essenciais para qualquer tipo de atividade. Até começar da casa da gente, né? Se você não tiver o fluxo de caixa para honrar seus boletos, para honrar suas obrigações, você simplesmente não consegue funcionar. Então, nós passamos aqui, talvez até pela nossa cultura organizacional, que era uma cultura que não levava muito em consideração o financeiro, demoramos um pouco para amadurecer nesse sentido. Mas hoje já é uma regra, né? A toda decisão, ou ela tem um resultado financeiro imediato, ou ele é econômico. Ou ele mexe com o seu fluxo de caixa, ou ele mexe com sua riqueza. Toda. Seja em qualquer tipo de organização, a pública e a privada, né? A área pública começou a perceber que o orçamento em si, se ele não se transformar em recurso financeiro, não vai passar de uma visão, né, de uma projeção de algo que não vai acontecer. Tudo termina no caixa. Então, a gente tem que ter essa visão aqui para tentar incorporar a questão da parceria público-privada. É essencial a visão do caixa. Na área pública, e ficou bem claro aqui na apresentação do Guilherme, o Rio Grande do Norte tem 2% de investimento. Mas os países, quando a gente faz um estudo na América Latina, no Caribe e no Brasil e demais estados, todos estão com dificuldade de investimentos. Mesmo quando você compara 2% com 15%, 15% parece ser alto. Mas se você vai ao estado, você percebe que 15% é insuficiente para a demanda da população. Por quê? Porque nós tivemos um impacto muito grande na longevidade, né? Não é só um impacto previdenciário, mas é um impacto no orçamento. A longevidade, a alta tecnologia que hoje demanda valores elevados de investimentos, as pessoas passaram a ter mais reivindicação de uma infraestrutura melhor. Quer dizer, há uma demanda muito grande por um orçamento que não tem mais espaço. Orçamento do Estado, orçamento das prefeituras,
e orçamento da União, né? Hoje a gente percebe as prioridades que têm sido dadas no orçamento da União para tentar atender, mesmo que seja em parte. O que fazer? Que caminho seguir, né? Ora, os orçamentos hoje, os orçamentos, eu sei que tem aqui diversos gestores, inclusive o gestor principal aqui da capital, eles têm uma grande parte que estão mais sujeitos ou estão livres da ação discricionária. Existe o orçamento, mas o compromisso, as vinculações deixam um mínimo para você gerenciar, né? Mas, por outro lado, nós temos também uma alta demanda por infraestrutura. As pessoas vivem mais, as pessoas querem ter uma saúde melhor, a educação vem como consequência, também você precisa ter uma educação melhor, você precisa ter estradas, porque à medida que aumenta o nível econômico, você quer ter um carro e você quer ter uma estrada que possa trafegar bem com o carro. E tudo isso, através de quê? Como é que você vai ampliar uma infraestrutura com um orçamento mínimo, né? Sem margem, 2% no caso aqui do Rio Grande do Norte, mas é muito parecido também nos demais. O artigo 175 da Constituição Federal, ele diz o seguinte, que pode haver uma ligação, ou pode haver uma operação da área pública com a iniciativa privada através de concessões ou permissões. Vamos falar sobre concessões porque é o que a gente está aqui desde o início. É bom dizer, pessoal, que no Brasil, a PPP, que é um tipo de concessão, ela já existe na Inglaterra. Quem criou foi a Inglaterra, né? Foi quem criou o mercado de capitais, etc. E a PPP já existe na Inglaterra desde o século passado. Agora, é lento, porque precisava ter uma demanda para os países emergentes, e quando eu falo em países emergentes, eu me refiro muito à América Latina e o Caribe, porque o BID estuda sempre a América Latina e Caribe do ponto de vista de PPP. Então, como é que a gente faria, quer dizer, em 2004, o governo Lula aprova uma lei que trata das PPPs, né, que são as concessões administrativas e patrocinadas, e em seguida ele trata da concessão comum, né? A concessão comum. Eu vou falar aqui rapidamente, Maíra já falou, mas eu vou repetir. Olha, uma PPP comum é aquela que o Estado cede para a iniciativa privada uma exploração e não entra com nenhum recurso. Essa é a comum. A patrocinada é aquela que o Estado cede para a iniciativa privada e ele ainda entra com recurso, uma parte do recurso. E a outra é a administrativa, que ele banca tudo. Por exemplo, nós vamos ver aqui que a nova estrada de Pipa, ela está no programa nosso de concessão. Está sendo estudado pelo BNDES. Eu vou dar o exemplo das três, porque fica até mais fácil da gente entender com um exemplo bem prático. Estrada de Pipa. Se a gente fosse fazer uma concessão comum, quem está estudando isso é o BNDES, não está definido ainda o que será, como será. A estrutura, a arquitetura, né, econômica. Se for uma concessão comum, é assim, a iniciativa privada constrói, cobra pedágio e ela se remunera pelo investimento que fez. Depois, nós faremos um cálculo, quanto tempo ela precisa para recuperar o investimento dela, digamos, 20 anos. 20 anos depois, a estrada volta para o Estado, totalmente do Estado, e saiu a iniciativa privada, que aplicou o seu dinheiro, remunerou o seu investimento. Isso é concessão comum. O poder público não gasta absolutamente nada. A mesma estrada, se fosse utilizar uma PPP patrocinada, como seria? Cobraria um pedágio, mas depois de determinados estudos que a gente precisa fazer, o pedágio seria muito alto. Então, o Estado disse, não, eu vou bancar uma parte, e o usuário da estrada, veja, não é a estrada de Pipa, é uma outra linha, tá certo? Um outro caminho. O usuário do pedágio vai bancar também. Então, o somatório do pedágio com a parte que o Estado banca daria o valor da recuperação do investimento.
Essa é a patrocinada. E a administrativa, se o Estado disser, não, eu quero que seja gratuita. O parceiro privado faz o investimento, tá certo? Esse investimento, a remuneração do investimento vai ser paga pela iniciativa, pelo poder público. Então, são os 3 tipos, só para ficar bem claro nesse exemplo de PIP que eu sempre uso. Por que é tão importante que a gente tenha? Por que se fala tanto hoje em PPP? Né? O Rio Grande do Norte está entrando no PPP a partir do final do ano passado e agora, a partir de janeiro de 2024, que a gente tem implementado com mais força. Demoramos? Não estamos fazendo no momento devido, porque a gente está fazendo sem os erros daqueles que fizeram antes. A gente vai aprendendo com os erros. O Brasil entrou com o PPP em 2004. E antes de 2004 existia? Sim, mas a partir de 2004 nós fizemos. Então, qual é a importância, qual é o significado prático para o gestor público que tem aqui, dizendo assim, por que a PPP é importante? Ela é importante porque, primeiro, ela vai estar fora do orçamento. Se você tem 2% para investimento, como é que você pode assumir fazer uma estrada? Como é que você pode assumir fazer um hospital se você só tem 2%? A PPP, ela não entra no orçamento, ela está fora do orçamento. Primeira vantagem. Segunda vantagem, você tem que comprometer, ou você pode comprometer, até 5% da receita corrente líquida. E nós vimos aqui, através de estudos, né, que o endividamento dos municípios e o endividamento não é tão grande, a questão é mais orçamentária. Quer dizer, o endividamento dá essa possibilidade. Quer dizer, o programa de PPP está chegando no momento correto. E a outra vantagem é porque existe recurso disponível na economia, existe recurso disponível, e essa é uma maneira do parceiro privado aplicar o dinheiro com remuneração, e é uma maneira também do órgão do governo receber uma infraestrutura que ele estava impedido de fazer por limitações orçamentárias. Eu peguei aqui algumas publicações. Essa CAF é uma comissão que estuda, é um banco de investimento para América Latina e Caribe. Eles dizem que a parceria público-privada é vital para o desenvolvimento. O Brasil, a Agência Brasil, diz que o ambiente hoje no Brasil é essencial para parceria público-privada. E é verdade. O PAC atual, ele prevê uma grande parte do PAC vai ser através de parcerias público-privadas. Por quê? Limitações orçamentárias, como eu já falei. Só em 2023 nós tivemos 342 editais de licitações publicados. 342. No ano de 2010 foram 88. E de 2004 para 2010. O Banco do Nordeste, ele aplicou até outubro de 2023, cerca de 15 bilhões em obras de infraestrutura derivadas de PPP. 15 bilhões do Banco do Nordeste. E o Banco do Nordeste atualmente está estruturando uma área exclusiva para PPP. Eu acho que em maio vai ser anunciado isso aí, segundo eu soube numa reunião recente com eles. Espera aí, não quer passar? Bom, vamos falar um pouco aqui sobre o ambiente econômico do Rio Grande do Norte. Quando a gente vê ali 56,94 da receita corrente líquida, é despesa com pessoal. Isso é o outro lado daqueles indicadores positivos que ele fala para a gente. Não, 56,94 o limite era 49. É alto? É. Mas isso aí é fruto de todo um desempenho que vem, de uma gestão que vem. Não é para chorar agora, não. Como é que a gente reverteria isso aí? Tem uma maneira, aumento de receita. Mas como aumentar a receita num ambiente que não está tão... a atividade econômica não está se desenvolvendo, embora tenha perspectivas bem próximas, mas como fazer? Tem várias alternativas, mas a que a gente vai discutir aqui é a alternativa PPP
para gerar receita, gerar emprego, gerar renda e gerar impostos, porque aí a gente aumenta a receita e diminui o percentual da DGP em relação à receita corrente líquida. Em setembro, nós aprovamos no Rio Grande do Norte, até com o apoio do segmento empresarial, né, que ajudou muito na elaboração, a Lei Complementar 740, que trata da política de PPP para o Rio Grande do Norte. Depois tivemos também os decretos, que já foram mencionados aqui, da PMI e da MP. O Rio Grande do Norte teve, nessa lei complementar, novidades. Por exemplo, Conselho Gestor, amanhã, às 9 horas, nós teremos uma reunião na Secretaria de Planejamento do Conselho Gestor de PPP do Rio Grande do Norte. É a reunião de instalação, onde vai começar a se discutir como fazer, quais os equipamentos que têm que ser priorizados, como a política de PPP no Rio Grande do Norte vai ser operacionalizada. Amanhã, às 9 horas, nós teremos essa reunião. Ações e andamentos. Olha, nós temos parcerias com o BNDES, nós estamos com o Porto Indústria Verde, o BNDES está analisando a PPP, depois eu vou explicar qual é a análise que eles fazem. Isso aí é investimento em torno de 5 bilhões de reais. 5 bi. O Rio Grande do Norte será outro depois do funcionamento, que entrar em operação o Porto Indústria Verde. Mas tem um detalhe, ele só vai entrar daqui a 5, 6 anos. E até lá, e vou explicar por quê. Estrada de Pipa, né, também está com o BNDES, o BNB e o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, estudam um projeto nosso de energia fotovoltaica para os prédios públicos do Rio Grande do Norte, já está em desenvolvimento isso aí. O BNB está estudando Centro de Convenções e a rodoviária de Mossoró, porque foi colocado como prioridade. E o governo federal, através do BID, ele está fazendo um estudo da terceira etapa da Infovia Potiguar. É aquela para o Rio Grande do Norte inteiro ficar alimentado com base de dados, né, com transferência de dados, enfim, com a Infovia. Então, vejam, todas essas ações, o que é que significa? Que o investimento começa de imediato, a atividade econômica inicia de imediato, começa a gerar emprego, começa a gerar, as pessoas consomem, né? O restaurante vai ter consumo, a escola vai ter criança, tudo isso aí a partir do primeiro momento que a PPP começar a funcionar. O equipamento, é claro que é ao final. Então, quando a gente fala assim, Porto Indústria Verde, olha, 5 bilhões, imagina quanto não vai melhorar o fluxo financeiro no estado do Rio Grande do Norte. Com 5 bilhões, lentamente sendo, né, desenvolvido. Muito bem. O tempo aqui está... Oportunidades. Qual é a maior oportunidade que eu vejo hoje aqui para as PPPs no Rio Grande do Norte? Primeiro, tem duas limitações em toda a PPP. Duas limitações, duas dificuldades, eu estou dizendo para municípios do Rio Grande do Norte, o próprio Estado também, é o fundo garantidor. A PPP, ela funciona fora do orçamento, onde o poder público cria uma empresa, uma sociedade de propósitos específicos, e essa empresa que tem uma parceria do gestor público, da iniciativa privada com a organização pública, ela faz um investimento. Essa é a SPE. Para ela fazer esse investimento, ela ir buscar recurso no exterior, ou recurso mesmo no Brasil, ela precisa ter uma garantia. E o Fundo Garantidor do Rio Grande do Norte, de acordo com a lei complementar que eu mencionei, ele permite que os municípios entrem no Fundo Garantidor com cotas. Então, o pequeno município do Rio Grande do Norte quer fazer uma PPP, qual é o fundo garantidor dele? O fundo garantidor vai ser um só. Ele entra com as cotas e, evidentemente, só pode comprometer as cotas. Mas ele não vai precisar estruturar, que é uma coisa complexa, que é muito lento para fazer.
o fundo garantidor. Então, essa é uma oportunidade que houve aqui na legislação aprovada em setembro, que traz todos os municípios do Rio Grande do Norte com a possibilidade de, ao olhar o orçamento, não tem nenhuma folga, mas ele tem como fazer uma PPP ou uma concessão comum, de acordo com a natureza, né? E as áreas já foram todas aqui mencionadas. Ora, para concluir, porque meu tempo aqui também está terminando, PPP não é solução para todos. PPP é uma solução principalmente quando você tem dificuldade orçamentária. Não é uma mágica, não. A PPP ela tem muita dificuldade de ser feita, porque tem 2 princípios que são fundamentais na PPP. Olha quanto é importante. Primeiro, a empresa que vai fazer o equipamento público, ele tem que fazer num valor menor do que o Estado faria. Primeiro. Então, esse se chama VL, Value for Money, né? Ele precisa ter, tipo assim, a gente vai fazer a estrada de Pipa. Primeiro, a nossa Secretaria de Infraestrutura vai dimensionar quanto ela gastaria para fazer aquilo ali, e é o parâmetro. Abaixo daquilo ali é que vai ter que se comportar essa empresa de sociedade específica. Então, não é o limite, não. Primeiro tem esse valor. E assim, o segundo ponto é que tem que haver um equilíbrio econômico-financeiro no decorrer de todo o contrato, porque nas experiências em outros países, principalmente, como já mencionei, América Latina e Caribe, por que é que não deu certo o PPP? Todas elas, quando ficava muito bom para o Estado, a iniciativa privada desistia. Quando ficava muito bom para a iniciativa privada, o Estado não continuava. Então, tem que ser bom para os dois, mas isso tem que ser definido no contrato. Isso tem que ser definido através de projeções econômico-financeiras. Veja que eu falei lá no início, o quanto é importante essa nova cultura de gestão financeira, gestão econômica. Eu já falei no equilíbrio, a repartição de risco. O risco que existe, ele é repartido entre os parceiros públicos e privados, sempre em função o parceiro privado quer uma remuneração que é uma remuneração compatível com o investimento que ele fez, e isso aí tem que ser preservado, e o público quer que seja feito melhor do que ele faria, já que ele está incorporando tecnologias atualizadas e etc. Qual o efeito? Se nós temos aqui no Rio Grande do Norte, já em estruturação, o RN Projetos. Acho que vocês ainda não ouviram falar, porque está sendo elaborado pela Secretaria de Planejamento. É um local onde todos os projetos de interesse do Rio Grande do Norte estarão lá, de interesse do governo, né? Estarão lá. Para quê? Porque a gente pode oferecer através de uma PMI, a iniciativa privada, fazer uma parceria, ou a gente vai ter um RN projeto onde gerenciaremos todos os projetos do ponto de vista econômico, financeiro e impacto social e ambiental. Qual o efeito colateral de uma PPP? O efeito colateral é, quando você faz uma PPP, você tem que fazer planejamento. Quando você faz o planejamento, você começa a se habituar a vislumbrar o futuro e valorizar esse futuro. Quando a gente valoriza o futuro, a gente valoriza o passado, né? Então, é muito comum a gente dizer, mas olha, não tem passado. A gente não tem passado, por quê? Porque a gente gosta muito do presente. Vamos incorporar na nossa agenda também o planejamento e, consequentemente, a nossa história. É um efeito colateral. Tem também debêntures. Por que ninguém fala em debêntures na nossa economia? Raramente se fala em debêntures. A debênture já existe desde 1894. São papéis que você coloca no mercado para captação de recursos. Onde tem PPP, tem debênture. Debênture gera um ambiente econômico saudável. E onde tem debênture, tem, sabe o quê? Mercado de capitais. Aí a gente chega a um ponto que todo país sonha, um país que tem um mercado de capitais atuante. Isso é um estímulo também que a PPP traz. E também, aqui, um ponto aqui que é fundamental, olha, que a gente não pode esquecer. Toda gestão tem que levar em consideração
que tudo foi ou será recurso financeiro. O que é recurso financeiro é fácil você verificar. Está lá no caixa. O que foi também é fácil porque você verifica pelos gastos que já foram feitos no passado. Agora, o que será é que depende do planejamento e depende de uma projeção para você conseguir gerar benefício futuro a partir do que você tem e do que você gastou. Então, essa cultura da gestão organizacional baseada em aspectos econômico-financeiro como essencial, não é como o todo, ela começa a imperar através da parceria público-privada, porque ela é necessária, não tem como você não fazer isso. Aqui, para concluir, aqui mandando uma mensagem, nós temos energia renovável, água, nós temos a melhor localização de negócios para o Brasil. E a frase aqui é que o Rio é grande do norte, mas não precisa nadar para investir aqui. Né? Sejam bem-vindos, que nós estamos aqui com um programa de parceria muito atuante e que certamente vai fazer sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado a Dionísio Gomes, né, que nos brindou com essa excelente palestra. Bom, devido ao avançado tempo, né, que nunca é o tempo que a gente gostaria, nós vamos reduzir o nosso espaço, não de debate, mas de perguntas, de 20 para 10 minutos. Então, eu vou fazer 3 perguntas. Eu vou dirigir uma pergunta a Maíra Nieto, a Dionísio, e, por fim, vou aproveitar a presença de Guilherme Mercedes, que vem de mais longe, né? E até vou pedir uma licença a vocês dois, vou fazer 2 perguntas a ele. Mas vou começar com Maíra. Maíra, a Bahia, pelo que a gente vê, é um dos estados que tem maior longevidade na experiência, na prática das PPPs. O que é que esse tempo já ensinou e que vocês próprios corrigiram e que vocês diriam para que os outros já corrijam antecipadamente, especialmente para o Rio Grande do Norte, que está acabando de entrar nas PPPs? Boa colocação. Eu acho que, como eu deixei no final da minha fala, que esse é um papel importante que a Bahia tem para o Brasil, né, de mostrar esse aprendizado com a carteira de projetos, né. Eu diria que o grande aprendizado é o da gestão dos contratos e não da estruturação dos projetos, né. A gente discute no Brasil muito, e os BNDES, os bancos multilaterais, todos de forma geral, né, com foco muito grande na participação e de equipe, capacitação de equipe para a estruturação de projetos. É importante estruturar projetos, mas é importante saber gerir os projetos, porque, como o professor Dionísio colocou, esses contratos de longo prazo requerem uma manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, exatamente para manter o retorno que a iniciativa privada esperou, né, naquele plano de negócios que ele apresentou no início, com o BID ali na licitação, né, porque é um processo de licitação, né, para se iniciar um contrato, e esse equilíbrio ele vai ser mantido, tem que ser observado durante todo o contrato. E diversos fatores vão influenciar neste equilíbrio. À luz de quê? À luz da matriz de risco, que foi outra coisa também que a gente colocou. O contrato está lá dividindo, olha, se acontecer isso aqui, a conta é sua, se acontecer isso aqui, a conta é minha. Isso é muito detalhado, isso é muito observado no dia a dia desses contratos, que são contratos de longo prazo. Então, a gente precisa pensar na capacitação das equipes, na formação tanto da empresa que vai operar esse serviço, como um SPE, né, uma concessionária, ela precisa ter o conhecimento do contrato e dos conceitos básicos de PPPs e concessões, de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, matriz de risco, e o Estado precisa estar preparado para instruir esses processos, para orientar os fatos que vão impactar nesse contrato. Então, assim, eu diria que é olhar para a gestão, é olhar para o planejamento também, mas com o olhar lá na gestão. O que é que vai acontecer se isso aqui se implementar? Acho que seria isso. O professor Guilherme mostrou aqui, né, alguns dados que a gente não tem conhecimento, né, sobre a realidade econômica do Rio Grande do Norte. De certa forma, a gente pode resumir que o Rio Grande do Norte, como a gente já sabe, tem um potencial, né,
natural muito grande, alguns chegando, né, com uma linha equatorial aí, né? No entanto, há alguns dados que ele também mostrou e que nós, lamentavelmente, sentimos na nossa pele, nós que somos potiguares, que vivemos aqui. O Rio Grande do Norte, na verdade, tem ficado um pouco para trás, comparativamente com outros estados do Nordeste, né? A pergunta é, a PPP é uma saída suficiente para a gente recuperar a estrada perdida, alcançar aquilo que nós precisamos e que nós podemos ter diante das condições naturais que nós temos? A PPP é parte. É porque, assim, na gestão pública, é como na vida individual de cada um da gente. O que nós estamos passando hoje é fruto do que nós fizemos até ontem. Se a gente quiser melhorar o futuro, a gente tem que fazer agora, né? Então, o Rio Grande do Norte tem, nos últimos anos, feito um esforço muito grande para a recuperação. Teve aí a pandemia e tal, que terminou dificultando um pouco. Mas os frutos de tudo que foi feito começarão já em 2024 a aparecer. Vou lhe dizer o quê? Primeiro, nós tivemos um PAC, que nós fomos beneficiados com o PAC, porque tivemos projetos que foram aprovados. Esses projetos estão sendo todos já liberados, né, pelo governo federal. Eu estou acrescentando ao programa de PPP, tá certo? Nós tivemos o PAC, nós tivemos uma quantidade imensa de energia gerada aqui, produzida aqui, cujos resultados eles acontecem depois. Então, Osaí, realmente a gente vem nos últimos anos com alguma dificuldade, mas plantando. E eu acho que a partir de agora nós iremos entrar numa fase de mudança, numa fase que as coisas começam a ocorrer. Por quê? Porque foi planejado. E o planejamento de PPP, o que a gente está discutindo hoje, ele ocorrerá daqui a um ano. A CAERN, por exemplo, a CAERN fez uma PPP de saneamento. Mas quando é que vai acontecer isso? Em 2025. Né? A PPP ela é lenta, mas depois que ela se instala, ela muda o cenário econômico. Nós estamos já agora em 2024, usufruindo de decisões tomadas em 2021, 2022, principalmente 2022 e 2023, por conta da limitação que eu falei. Mas vem novidades boas por aí, você vai ver isso aí. Obrigado, Dionísio. Professor Guilherme, ficou muito claro, embora a expressão tenha sido dita de forma literal, que a PPP nasceu do déficit orçamentário do Estado. Né? A minha primeira pergunta para colar com uma segunda. Então, o que seria melhor? A gente ter uma solução para o déficit orçamentário, que seria a PPP, ou não ter déficit orçamentário? Essa é a primeira pergunta, e eu quero ligar com uma segunda. A PPP é o futuro do Estado? O Estado pode acabar e virar uma PPP? Ótimas perguntas. Em relação à primeira pergunta, eu diria que, como o professor Dionísio diz, o que a gente é hoje é fruto do que tudo que a gente passou. Então, o Estado brasileiro como um todo, não só o Estado do Rio Grande do Norte, falando do Estado com letra maiúscula, ele de fato passa um processo de crise fiscal, e que se repete no mundo todo, que é as despesas cresceram muito, especialmente as despesas de pessoal, e isso precisa ser revisto e repensado para o futuro. Mas, Guilherme, vamos focar só nisso e esquecer as PPPs e resolver isso antes? Eu diria que a gente não consegue. Por quê? Porque a gente precisa alavancar o investimento. Porque só tem duas formas de equilibrar as contas públicas, basicamente. Ou a gente faz o governo gastar menos em relação à economia, ou faz a economia crescer. O ideal é que a gente busque os dois, ou seja, o governo do Rio Grande do Norte acabou de assinar o plano de equilíbrio fiscal com o governo federal, ou seja, o governo do Rio Grande do Norte, no final do ano passado, sinalizou a sua intenção de conter os gastos públicos. Só que, ao mesmo tempo, esse plano de equilíbrio fiscal prevê que o Estado também vai receber recursos do governo federal, no caso aqui do Rio Grande do Norte, da monta de 1,6 bilhão, para investir. Ou seja, a minha resposta é, eu preciso fazer os dois em paralelo.
Então, assim, eu vou ter que viver o processo para chegar no objetivo que eu quero. Então, assim, os próximos anos vão exigir do Estado um esforço grande em termos de contenção de contas públicas, e isso, de forma geral, às vezes é impopular, mas, ao mesmo tempo, eu vou precisar lançar mão de ferramentas como são as PPPs para alavancar investimento. Por quê? Para equilibrar as contas públicas ou fazer o Estado crescer. E eu falo de cadeira, porque eu passei também a cadeira de secretário de Fazenda e eu sei como é difícil, as pressões são muito grandes. Então, a gente, nesse momento, é equilibrar esses dois pratinhos, aguentar um pouco as pressões e liberar o investimento público via parceria com o setor privado de forma geral. Tá? Em relação à segunda, eu acho que a resposta está dada e a resposta é a própria PPP. Né? Não existe país, Estado, município sem governo. O Estado tem um papel fundamental. Qual é o papel fundamental? E o professor Dionísio bateu muito nessa tecla, Maíra também. Quando você vai fazer uma concessão pública ou uma parceria público-privada, é claro que o empresário, o setor privado como um todo, não vai botar R$100 em alguma coisa que daqui a 20 anos ele vai recolher menos de 100. Não faz o menor sentido para ninguém. Né? Então, evidentemente, ele está buscando retorno ao capital investido. Qual é a grande chave de discussão entre setor privado e setor público? Quais são os setores ou as atividades onde eu não consigo dar retorno ao setor privado? A resposta para isso são as atividades que o setor público tem que eminentemente e obrigatoriamente entrar. Então, o Estado, isso é obviamente uma opinião particular minha, deve estar focado naquelas atividades onde o setor privado não consegue entrar de jeito nenhum, seja com retorno puro ou com retorno com a ajuda do governo. Se o Estado quiser fazer tudo, nós já sabemos qual é o caminho que ele vai fazer. Ele vai quebrar e nós vamos juntos com ele. Então, é muito do Estado, em parceria com o setor privado, pensar aonde ele pode ser mais eficiente e aonde o setor privado pode ser mais eficiente. Pega o exemplo do Sistema S. SENAC, formação profissional como um todo. Eu consigo ter o setor privado entrando na formação profissional? A resposta é não. Por quê? Porque eu tenho que montar mini empresas para as pessoas aprenderem. Isso exige um investimento que o setor privado não vai conseguir retorno para isso. Então, eu preciso do setor público, através do Sistema S, subsidiar esses investimentos para que eu consiga fornecer essa educação técnica. Ensino de faculdade, o setor privado consegue entrar? Sim. O setor público, via Sistema S ou outro, precisa entrar? Talvez não, porque o setor privado consegue oferir retornos a partir dessa atividade. Então, essa é a discussão que é saudável, que é o diálogo que a Maíra tanto trouxe aqui. Esse diálogo é que tem que permear setor público e setor privado. E é o diálogo onde outros países estão muito à frente da gente. Eu fui para uma turma, para encerrar aqui, uma turma, em 2017, eu fui estudar na Universidade de Columbia, em Nova York, onde o tema era investimento social privado, que era justamente a parceria entre o público e o privado. E a minha turma era formada por 5 especialistas, eu era um deles, 5 grandes empresários, dentre José Roberto Marinho, a dona de Cirela, e 10 prefeitos de cidades do Brasil, todos pensando em formas e aprendendo, por exemplo, com a PPP do Central Park, como é que setor público e privado podem andar juntos em prol do desenvolvimento. Acho que esse é o objetivo, acho que essa é a missão que a FEComércio está colocando a nós aqui para pensarmos em conjunto. Então, esta parte da celebração dos 75 anos da FEComércio está encerrada. Em nome da FEComércio, eu quero agradecer aqui a presença e parabenizar a explanação de Maíra Nieto, igualmente do professor Dionísio Gomes, que nós já conhecemos a sua capacidade, e do professor Guilherme Mercedes, que tanto nos brindou aqui com conhecimentos e com visões, né, muito esclarecedoras. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a vocês e boa tarde. Muito obrigado, Osaí, muito obrigado, Guilherme, Maíra, Dionísio.